Fala pessoal, eu sou Rafael Otaiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui trago análises e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. E se você também gosta desses assuntos, peço que considere se inscrever no canal e também compartilhar este e outros conteúdos com mais pessoas para que nós possamos seguir crescendo nesse debate de temas que são tão importantes e que impactam a vida de todo brasileiro. Hoje, dia 23 de janeiro, uma segunda-feira, vou falar sobre a terceira semana, que foi a semana passada, do governo Lula e dos temas que mais tomaram a mídia. Lembrando que não são todos os temas, porque eles não cabem em um tweet, que é da onde eu inicio esse raciocínio, né? E por isso mesmo, eu peço que vocês interajam comigo nas redes sociais, somando aqueles temas que vocês acharem mais importantes da gente trocar uma ideia aqui e realmente debater. Além disso, é importante o feedback de vocês, podem registrar aqui no YouTube ou nas redes sociais, para que eu possa seguir aprimorando a minha forma de interagir com vocês e os temas que a gente fala aqui no canal. É um exemplo disso, eu vou começar hoje destacando um ponto positivo, que justamente feedback de uma seguidora inscrita no canal comentou que eu só tinha falado de assuntos negativos e não é essa a ideia, né? O que é bom, a gente deve reconhecer e o que é ruim também. Em todos os casos, a gente precisa estar discutindo o nosso Brasil para que a gente siga crescendo e para nós é importante ter informações para melhores tomadas de decisão. Vamos começar aqui como CPF Registro Único. É importante destacar que esse é um projeto de lei que começou lá em 2022 por deputados jovens de um primeiro mandato e que agora em 2023 foi justamente aprovado pelo presidente Lula. É muito bom esse projeto no aspecto de que no Brasil a gente tem hoje um cenário meio estranho. Imagina que primeiro você pode estar, sei lá, no Maranhão e você tem o seu registro geral, o seu RG. Seu documento de identidade. Depois você veio e desceu para a Bahia e aí por estar morando na Bahia você faz um outro RG. Mas você desceu para o Espírito Santo ou para o Rio de Janeiro, mais um RG. Então imagine que cada pessoa pode ter inúmeros RGs ou carteiras de identidade em diversos estados. O quanto ruim é isso, né? Você não tem ali uma rastreabilidade dessa pessoa nem das coisas que ela fez. E se esse documento for utilizado para tomada de crédito, para assinatura de um contrato, fica muito difícil depois você conseguir responsabilizar essa pessoa. Até a duplicidade de nomes, muitas vezes, né, pode permitir aí mais fraudes, né, e, naturalmente, mais prejuízos para as pessoas ou para os empreendedores. No momento em que você tem um único número como uma identificação geral, fica muito mais fácil você trazer todas essas outras informações a partir daquele número único por pessoa, né? Imagine que aqui no Brasil também a gente tem CPF, o RG, né? A gente também tem o título de eleitor, a gente também tem a CNH, a gente também tem o certificado de reservista e cada documento desse, né, vai tendo um número diferente, né? Até o cartão de vacinação tem um outro número. Então, se todos esses documentos, né, estivessem aí unificados dentro do CPF, um único registro, ficaria muito mais fácil também para organizar a vida desse cidadão. Então eu acho que isso é positivo, vai ser positivo para o país de forma geral, para os brasileiros, então já registrando esse ponto. Vamos para o próximo assunto, auxílio reclusão. Também verificado na mídia aí, falaram sobre auxílio reclusão de cerca de R$ 1.700 a R$ 1.900, maior do que o salário mínimo. E é exatamente por isso, vamos dizer assim, o que causa tamanha revolta nas pessoas, né? Quando uma pessoa que foi presa pelo cometimento de crimes recebe um auxílio, no caso não necessariamente ela, mas a família dela, em virtude dessa pessoa estar em possibilidade de trabalhar e gerar renda, né? E aqui eu quero trazer um detalhe, né? Não são todos os presos absolutamente que recebem esse auxílio reclusão, tem que cumprir ali alguns requisitos. Mas ainda assim, a ideia de alguém que comete crimes receber mais do que o próprio salário base do nosso país, o salário mínimo, é por si só revoltante, né? E aí o que eu quero trazer aqui, a partir desse assunto, é como nós, dentro do Brasil, ainda não discutimos os incentivos que as políticas públicas trazem, né? Veja que esse é o tipo de incentivo negativo. Pensa comigo, uma pessoa que está debilitada, uma pessoa que não consegue trabalhar ou não conseguiu emprego, né? Ela pede o Auxílio Brasil ou Bolsa Família. Ela vai ganhar ali seus R$ 600, no caso das mulheres, mais um adicional por filhos. Já é um valor que está entrando.
Ou ela pode pegar um emprego para trabalhar cerca de 8 horas por dia, 40 horas semanais, para ganhar às vezes um salário mínimo, que ainda vai ter os seus descontos, né? INSS, FGTS. E aí a pergunta que vem é a seguinte: é melhor a pessoa trabalhar para um salário mínimo ou não trabalhar para poder receber auxílio? Eu sei que muita gente vai dizer, as pessoas não querem isso não, mas não é bem assim, né? Tem muita gente que às vezes nem sequer registra o seu trabalho para poder receber, e aí aproveita da informalidade para receber o valor e mais o auxílio, porque se ela for registrada com carteira, ela perde o auxílio. Você sabia disso? Pois é, essa é uma realidade. Além disso, quando a gente vai para a pessoa que está trabalhando, ainda tem muitas pessoas que trabalham durante um período, fazem jus ao seguro-desemprego, e aí a pessoa, quando sai, passa a receber seguro-desemprego do governo e ela, de novo, não quer voltar a trabalhar imediatamente. Para quê? Não quer ter o registro de trabalho para que ela possa receber em duplicidade. Então ela prefere trabalhar na informalidade ou como um autônomo para ela fazer um dinheiro e receber o seguro-desemprego. Então veja, as pessoas estão buscando o que é natural, elas querem ganhar mais. Mas já que um registro formal inabilita ela de receber um seguro ou um auxílio de governo, né, a pessoa muitas vezes ela não quer isso. Então olha como é que as coisas se chocam, né? A gente quer um Brasil com as pessoas mais empregadas, mas os próprios auxílios e incentivos da forma como estão não estimulam isso. Então é estranho. E no caso do auxílio reclusão, causa bastante revolta por isso. Imagina que vai chegar num momento que vai ter gente pensando o seguinte: olha, eu não consigo sustentar minha família. Recebendo auxílio não basta. Eu não consigo achar emprego. Chega num ponto em que a pergunta que fica é o seguinte: será que as pessoas podem pensar que talvez seja melhor cometer crime, receber auxílio reclusão, do que de fato procurar ser uma pessoa correta, idônea e trabalhando? A gente não sabe em que ponto isso vai chegar. Então eu estou sugerindo aqui, de fato, a reflexão, porque a gente precisa pensar melhores políticas públicas e sempre pensando no incentivo que isso traz para as pessoas. Próximo assunto foi o desmonte da PRF, ou a troca de comandos na PRF, na Polícia Rodoviária Federal, ou também, né, o fim de unidades especiais. Aqui, no ano passado e nos anos anteriores do governo, vocês devem se recordar que a mídia foi assim, pauleira, né? Não quis saber, falou que todas as trocas de comandos eram por interesses pessoais, para proteger pessoas. E esse ano a mídia já parece estar sendo mais leve com relação a isso, respeitando que de fato são escolhas do próprio presidente quem vai comandar essas novas frentes ou dos seus ministros, no caso o ministro da Justiça. Inclusive, o ministro da Justiça disse que a ideia de acabar com essas unidades especiais é trazer foco na atividade fim da PRF, que é a fiscalização das rodovias federais. Agora aqui eu trago a minha análise, né? Será que é só isso? Nós precisamos realmente questionar qual foi o resultado que a gente teve com relação a essas unidades da PRF, né? Teve aí algumas mídias que disseram que essas pessoas estavam ficando à toa e por isso voltariam para o trabalho fim da PRF, né, para utilizar melhor os quadros. Agora, o que a gente teve nos anos anteriores também foi uma relevância maior da PRF no que diz respeito à apreensão de drogas, né, a realmente um trabalho de repressão nas rodovias muito maior. Então a gente precisa analisar dados e nessas horas o que eu procuro trazer, será que esses dados foram analisados? Será que esses dados serão analisados? Porque nem a mídia fala sobre isso, né? Inclusive para a gente poder comparar qual foi o trabalho de apreensão de drogas, entorpecentes ou até de criminosos nas rodovias federais através dessas unidades da PRF, qual será agora? Porque às vezes o fato disso não acontecer mais não significa que o problema não foi resolvido. Significa que talvez ele não esteja sendo mais combatido. Então, assim, eu tenho meu receio muito grande em relação a isso e espero que a gente possa ver mais mídias questionando esses dados, esses números, esses informes, né, para a gente fazer um comparativo. Porque, de novo, política pública e a atuação dos órgãos tem que ser medida por resultado, tem que ser medida por dados, né? Senão a gente está só escolhendo as coisas conforme bel prazer e isso é ruim para o cidadão. A gente sabe disso, né?
Outro assunto que veio à baia foi imposto de renda e isenção até R$ 5.000. Então vamos lá, vamos trazer isso aqui contextualizando. Durante a campanha, o Lula, presidente Lula, falou que procuraria fazer a reforma do imposto de renda e as pessoas que ganhassem até R$ 5.000 seriam isentas. Quando começou o governo agora, já se falou que talvez a reforma do imposto de renda não fosse acontecer, né? E naturalmente, vamos dizer assim, pelo cenário atual de defasagem, como eles falam, da tabela do imposto de renda, quem ia pagar imposto é quem já ganha mais de um salário mínimo e meio já pagaria imposto de renda. Mais pessoas pagando imposto de renda, e aí caiu a crítica gigante em cima das promessas de campanha não cumprida e ao mesmo tempo mais pessoas, ou o pobre pagando imposto de renda, que foi o que foi falado, né? Muita gente até brincando, para quem queria picanha vai ter que aprender a declarar imposto de renda, né? As pessoas criticando, não era nem brincadeira, em tom de crítica mesmo. Então esse foi o que foi colocado. Mas agora vamos trazer qual é o aspecto por trás disso, né? A gente tem que lembrar que o governo Lula já trouxe, tanto na campanha como agora no início, né, uma narrativa de que o governo anterior deixou o país quebrado e que não sobrou dinheiro para fazer as ditas ações sociais que o governo tanto quer fazer. Então eles vieram atrás de arrecadação. E todas as ações que têm coordenado até agora deles têm sido no sentido de aumentar a arrecadação para ser aquele governo fazedor, cada vez mais. E também para botar mais gente para dentro do governo. A gente sabe disso. O imposto de renda não é diferente. Se nesse momento eles fizerem uma reforma do imposto de renda, e uma faixa de isenção maior, você diminuiria a arrecadação do imposto de renda, ou seja, você diminui a arrecadação do governo. Para vocês terem ideia, se estima que isso chegaria a cerca de 180 bilhões de reais. Ou seja, é praticamente o valor aí, até um pouco acima, da própria PEC de transição, que eles pediram dinheiro adicional. Então assim, pediram dinheiro e vão abrir mão desse dinheiro? Não fariam, né? Então a real é essa. Tudo o restante é conversa fiada. E como é conversa fiada? As pessoas tentaram, inclusive, dizer que eles não poderiam passar a lei agora, porque pelo princípio da anterioridade tributária, só a partir do ano que vem que ela valeria. Não é bem assim. A lei fala que para tudo que for dar aumento de tributo, aí sim você tem que respeitar um período. Às vezes 90 dias, às vezes o critério de ano, mas para redução de tributos não é assim. Lula poderia fazer através de medida provisória uma MP e reduzir, ok? Mas não quer fazer porque não quer abrir mão da arrecadação. Mas também não quer dizer isso para você, né? Não quer dizer isso para o trabalhador escancarado. Porque se isso ficar tão claro, imagina que o trabalhador começa a ter ideia do seguinte, então quer dizer que quer que eu pague imposto para você fazer alguma coisa? Mas se vai fazer alguma coisa para mim, então já deixa o dinheiro na minha conta, ou deixa o dinheiro comigo. Então, assim, vejam que tem um aspecto político, muito cuidado na hora de falar as coisas para não transparecer outras ideias ou permitir que as pessoas questionem, né? Então, assim, vamos ficar atento, acho que tem mais pano para manga nesse assunto. Daí agora nós vamos também falar do governo, falar dos ministros, né? A gente teve a declaração da ministra Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, no World Economic Forum, ou no Fórum Econômico Mundial, em que ela falou que no Brasil tem cerca de 120 milhões de pessoas passando fome, né? O Brasil tem entre 210 e 220 milhões de brasileiros. Então, você fala assim, 120 para 210, 220, é mais da metade da nossa população passando fome. Os dados oficiais que os institutos trazem é um número que gira em torno de 30 a 33 milhões. Então, o dado não parece real, foi muito criticado, né? Muitas pessoas alegando que isso seria tipo fake news. Só que isso, assim, isso é muito ruim, porque se você está num fórum econômico mundial falando do Brasil, imagina que você está falando para líderes de nações do mundo inteiro, muitas vezes para investidores ou empresários, pessoas interessadas na política do Brasil. Eu vou querer investir num país que metade da população passa fome? Primeiro que essa mensagem ela já causa estranheza, né? E ela é irreal.
Então, você afasta investimento estrangeiro no país. E isso, inclusive, foi criticado porque tem alguns outros discursos do próprio presidente Lula no passado, onde ele falava essa questão de inflar números ou falar números falaciosos. Isso é muito negativo, né? Nesse momento, o ideal seria que a gente desse números que são números corretos, pontuais e que retratam uma verdade do Brasil. Que veja, 33 milhões de pessoas ou 30 milhões passando fome é absurdo, eu concordo com isso, né? Mas é um número melhor do que 120 milhões, é um número real, né? E mostra que, de fato, nós estamos fazendo alguma coisa para o país seguir melhorando. Então, assim, eu sou muito receoso quando saem falando números falaciosos, porque isso gera um aspecto negativo. Primeiro, da confiabilidade no número. Segundo, na competência do ministro, que revela um número que não traz a realidade. E o terceiro, no impacto negativo para a imagem do nosso país. Então, assim, ela foi bastante criticada sobre isso, né? Fica uma situação bem ruim. E aí parece que foi assim um desastre combinado, porque o ministro da Economia, o Haddad, ele faz uma fala, e ela saiu em todas as mídias sociais também, dizendo que o cidadão pode boicotar, assim, pode não comprar daquelas empresas que apoiaram um governo golpista, que ele mesmo faz isso, quando na verdade, não muito tempo atrás, né, todas as mídias, todas as TVs, os jornais falaram que poderia configurar crime o boicote a empresas ou empresários petistas, né, feito por bolsonaristas. E agora é o inverso, mas a situação é a mesma. Como é que o ministro da Economia, num Fórum Econômico Mundial, quer chamar a atenção de investidores para o Brasil, dizendo que ele faz e que o cidadão pode boicotar aquele que não apoia o governo? Não faz sentido. Se metade da nossa população, basicamente metade, um pouco menos, votou no Bolsonaro, seria dizer que metade das empresas, ou metade dos empresários, ou metade dos trabalhadores, assim o fizeram. Imagina você pegar metade da nossa economia agora e fazer um boicote. O Brasil vai para a vala. Né? Então, assim, não. E outra, é um ministro da Economia. Como é que o ministro da Economia pode falar contra o próprio empresário ou o próprio empreendedor? De novo, pessoal, é onde as pessoas não pensam no impacto das suas falas, né? A campanha acabou. Não faz mais sentido ficar jogando para a plateia. Agora a gente tem que ser coerente. Então, assim, eu esperava que essa fala fosse o contrário, que independente das pessoas terem tido opiniões diversas, a economia do Brasil, ela cresce com todos os brasileiros e as políticas públicas vão ser desenhadas para todos, independente de lados de governo. Né? Esse deveria ser o insight do ministro da Economia. Então foi uma fala assim, muito ruim dele, da Economia, e da ministra também do Meio Ambiente. Os dois, assim, para mim particularmente, um desastre, uma péssima imagem para o Brasil. E volto a dizer, se os ministros de um determinado governo, Economia e Meio Ambiente, relatam informações preocupantes em relação ao país, quem vocês acham, né, dos outros países, seja países ou investidores, vai querer fazer algum tipo de parceria ou negócio com o Brasil? Né? Não me parece uma estratégia muito positiva falar mal de si mesmo, né? Então fica ruim aí. Próximo assunto, empresário não trabalha. E aí vem uma sequência que é assim, é um desastre geral, né? O presidente Lula dá uma entrevista onde ele fala que os empresários não ganharam dinheiro porque trabalharam, mas porque os trabalhadores deles trabalharam. Isso, assim, é absurdo, absurdo. Todo pequeno empreendedor ou empreendedor individual, ele ganha dinheiro como fruto do seu próprio trabalho. Uma vez que você começa a crescer, você vai trazendo outras pessoas, mas veja, a base disso foi o seu trabalho. As pessoas acham que o empresário não trabalha, mas não é bem essa conta. O empresário muitas vezes é aquele que acorda antes de todo mundo, chega antes dos colaboradores da empresa, vai embora depois, porque a preocupação dele persiste. Não é a famosa só de segunda a sexta, de 8 às 18. No final de semana, o negócio dele continua correndo risco de dar certo e de dar errado. À noite, de manhã, do mesmo jeito. Né? Quem é empreendedor e quem tem colaboradores, quem tem funcionários, sabe que você já começa o mês devendo a sua folha de pagamento. Você vai trabalhar para poder conquistar a sua receita e aí pagar os seus custos, pagar a sua equipe, e o que sobrar disso aí vai ser o lucro auferido pela sua empresa e aí também
pelo empresário, né? Então não é assim, o empresário não trabalha. Talvez o Lula esteja imaginando empresas de grandíssimo porte, onde o acionista já não está necessariamente na gestão do negócio, mas ainda assim, se aquele acionista no início não tivesse colocado o fruto do seu trabalho, o seu dinheiro, a sua atenção para iniciar aquela companhia, ela nunca seria tão grande a ponto de permitir muitas outras pessoas trabalhando, né? Então, assim, bizarra a colocação do nosso presidente, né? Uma fala que, tipo assim, distorce a realidade e, de novo, foi muito criticada, inclusive pelos empreendedores. E a gente tem que lembrar, quem carrega o Brasil nas costas é o empreendedor, é o empresário, é o pagador de imposto, é quem gera receita, gera riqueza, gera emprego, oportunidade de trabalho. Esse é o Brasil que a gente quer, que as pessoas, inclusive, comecem a trabalhar e depois possam empreender. A gente quer as pessoas com liberdade financeira, né? Não é esse caminho de, não, patrão contra empregado. Essa conversa é muito conversa fiada. E, de novo, isso está muito conectado com aquela ideia de separar, né, para poder conquistar, né? Dividir para conquistar. Quanto mais fragmentada fica a população, mais fácil é a manipulação política. Então, assim, essa foi uma fala desastrosa, não foi legal. Além disso, o Lula, aproveitando que já estava numa sequência de falar, o presidente aí, de vez em quando, também para vocês verem que não é privilégio de um presidente ou de outro, mas políticos em geral muitas vezes falam umas coisas que não deveriam, né? E naturalmente isso gera impactos muito negativos para o nosso país. O Lula falou que a independência do Banco Central é bobagem, né? Uma frase próxima disso. Por que é tão ruim essa frase? Porque só diria isso, que é bobagem a independência de um órgão, quem tem interesses próprios em colocar as suas ideias naquele órgão. O Banco Central, ele pode estar fazendo o ajuste da taxa de juros ali do nosso país, a taxa Selic, né? Ele é o banco dos bancos no Brasil. Então, para alguém que esteja de boa com relação a isso, o Banco Central vai aumentar a taxa de juros para poder baixar a inflação, depois ele vai reduzir a taxa de juros à medida que a inflação estiver controlada e ele vai fazer isso de forma independente. Agora, para um governo que quer forçar o acesso a crédito, botar dinheiro na rua para as pessoas, independente do que está acontecendo, né, dar dinheiro mesmo para financiar casa, financiar o que for, olha, isso pode ser realmente uma bobagem, porque essa pessoa ela está querendo exercer alguma coisa ali, a sua força naquele órgão, e hoje ela não consegue, né? Então vejam que, assim, para o plano do governo do PT, que tem aquela ideia de governo fazedor, governo paizão, que dá tudo para as pessoas, dar dinheiro ou acesso a crédito barato é uma das formas de você estimular a economia. Só que qual é o problema disso? As pessoas se endividam, e aí vem o governo de novo e faz um programa de renegociação de dívida, que no final das contas é você mesmo pagando a sua própria dívida de uma outra maneira, né? Então, assim, a dívida não some, né? O Banco Central também é o responsável pela questão da emissão de moeda. Então, um governo que quer ali emitindo moeda para, tipo assim, fazer dinheiro, imprimir dinheiro, né, sem se importar muito, quando o Banco Central é independente, não consegue fazer isso, né? Então, para quem quer fazer, pode ser uma bobagem. Só que a gente já viu o nosso irmão argentino aqui do lado imprimindo dinheiro, inflação a 94% em um ano. Então imagina, né? Se a nossa inflação aqui no Brasil chegou a 10%, 12%, imagina chegar a 94%, 100% de inflação, dobrar o preço das coisas e o seu salário permanecer o mesmo, né? Ou a sua receita permanecer a mesma, né? Vai ser bem difícil trabalhar e viver nesse Brasil, né? E por último aqui, o último tema que eu trouxe é da Cláudia Raia, levantando através da Lei Rouanet 5 milhões de reais. Também foi altamente criticada, não só ela, como de uma forma geral essa ideia de cultura no nosso Brasil. O que precisa ficar claro para as pessoas é que investimento em cultura todos os governos têm. O que se esperaria do investimento na cultura é você estimular os novos artistas ou os pequenos artesãos, né, as pessoas que estão ali fazendo alguma coisa ligada à cultura do país, cultura milenar ou cultura indígena, né, que traz as características. No caso do Brasil, alguma coisa que traz muito das raízes brasileiras, né? Mas não é isso que a gente vê, né? O que este governo, pelo menos ao dar 5 milhões de reais para Cláudia Raia, o que fica demonstrado, e aí eu já falo isso porque assim, esse alto orçamento da cultura para mim é algo que me parece errado,
o que esse governo pretende é justamente liberar dinheiro para cultura, mas na verdade cultura é qualquer entretenimento artístico que possa acontecer, independente do tamanho do artista ou do quanto estabelecido e conhecido ele já seja, mas sempre com a finalidade também de, entre aspas, comprar o apoio dessas pessoas como o governo que estimula. E aí, naturalmente, as pessoas tendem a defender aquelas pessoas que te protegem, que te pagam, que te dão dinheiro, né, ou o seu cliente, né, e não vai ser diferente. Então, no momento em que os artistas começam a acessar capital da Lei Rouanet, independente do seu tamanho, então Cláudia Raia, seja aí do sertanejo, seja artistas do axé, o que for, né, a gente vai ver essas pessoas também apoiando o governo. E como as pessoas estão ligadas, né, em artistas, muitas vezes para consumir a sua opinião política ou a sua opinião de visão sobre um governo, né, o que as pessoas vão ver são artistas que estão felizes com o governo atual, não necessariamente pelas políticas públicas, nem pelo resultado que está sendo entregue, mas felizes porque eles muitas vezes podem estar bem diante deste governo pela característica de livre acesso a grandes valores, né, fornecidos aí pela cultura. Essa é a análise que eu faço. Nem todo mundo vai te falar isso, mas é o que eu quero deixar aqui como uma reflexão para a gente poder levar adiante, né? E aí eu finalizo o tweet lá no Twitter com a frase seguinte: União e Reconstrução, que seria o slogan ou a logo deste governo, né? E eu pergunto, União e Reconstrução, né? Será mesmo? Será que a gente quer reconstruir o Brasil? Será que a gente quer unir o Brasil? Quando a gente tem ministro falando de boicotar empresas ou empresários que apoiaram um outro governo, né? Será que a gente quer um Brasil, se a gente quer reconstruir e unir um Brasil onde você tem um presidente falando que o empresário não trabalha, mas porque o trabalhador é que trabalha, tipo, você está gerando segregação das pessoas. Será que faz sentido? E será que reconstruir o Brasil é você dar um orçamento tão grande para a cultura, e aí essa cultura, na verdade, serem grandes artistas que já estão consolidados, porque eu, desde que me entendo por gente, a Cláudia Raia já existia, né, dando o exemplo dela aqui, né? Ou será que a união vem através desse dinheiro sendo permitido para outras iniciativas pequenas, talvez, embrionárias da cultura brasileira? Então, assim, realmente muitos temas a serem questionados, né? E vou ficando por aqui para não me alongar mais, já cerca aí de 25 minutos passados aqui nesse vídeo. Meus amigos, mais uma vez, agradeço você que está por aqui, peço seu apoio para multiplicar esse conteúdo e já anunciando, a partir da próxima semana, às 18 horas das segundas-feiras, nós vamos ter esse programa rodando aqui ao vivo no YouTube, né? Talvez faça também ao vivo aí no Instagram, e se você quiser você pode participar ao vivo, comentando, falando, e aí o vídeo fica disponível. A tendência agora é a gente organizar e disponibilizar também em plataformas de podcast, então a gente vai agora cada vez mais organizando este trabalho para que você possa escutar ao longo da semana, seja no carro, seja no seu trabalho, né, e se atualizar um pouco mais sobre esses assuntos, não de forma bitolada, né, lendo e acreditando que tudo que colocam na mídia é fato, mas realmente trazendo aí um pouco mais de questionamentos e de análise sobre todos esses temas. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado, ótima semana e vamos para a quarta semana do governo Lula. E um detalhe, hein? É agora no final desse mês, início de fevereiro, que assumem os parlamentares que foram eleitos. Então, assim, se você achava que até aqui as coisas estavam complicadas, imagina quando a gente começar a perceber que talvez exista oposição. Vem muita coisa pela frente. Um abraço, fiquem com Deus.